aquele que nos aquece, né? Nos consola, nos conforta, que é o Espírito Santo, né? Ai de nós se não fosse o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, agindo em nossas vidas, que a gente possa estar caminhando com Ele, né? Dia após dia. Aquele que nos consola, que nos conforta, aquele que aquece o coração da igreja dele, a igreja de Cristo. Que possamos estar conectados com o Espírito Santo de Deus nesta noite, todos os dias, né? Temos que estar conectados com Ele, porque é a graça dele que nos sustenta a cada amanhecer. Eu quero falar da fragilidade da humanidade. Ultimamente, a humanidade, eu vejo que está cada dia mais frágil, diante de tantas situações, diante de tantas adversidades, diante de tantas coisas que têm acontecido. Cada dia as pessoas estão ficando mais frágeis, mais sensíveis. E somente Deus pode confortar, somente Deus pode ajudar, né, a humanidade. E lá em Salmo 42:11, Salmo 42:11, Salmo de Davi, um salmo em que Davi estava com a alma totalmente abatida, né? Ele fala assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele é meu auxílio e Deus meu. Então, porque muitas vezes está abatido a minha alma? Porque muitas vezes perturbas dentro de mim, assim como Davi estava tão naquele momento de fragilidade, de perseguições, onde ele precisava tanto ali sentir a presença do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós, como estamos a nossa alma? Como está dentro de você? Diante de tantas situações adversas muitas vezes que passamos, como está a nossa alma? Será que está como a de Davi muitas vezes? Tão abatida, perturbada dentro de nós, precisando da graça de Deus, do amor de Deus. Mas é Ele, o Senhor Deus, o nosso general, o Senhor Jesus, aquele que está conosco para todo sempre, aquele que vem para nos confortar, aquele que vem para nos levantar com a mão poderosa dele. E eu vejo quantas pessoas têm estado tão abatidas, conversando com muitas pessoas, às vezes no ministério, no trabalho. Nossa família, né, trabalha com pessoas também, Vitor, Juninho e tantos mais. Quanto nós estamos fragilizados, quantas pessoas estão fragilizadas. E muitas vezes é algo que ela tem alimentado dentro do coração dela. E ela vai se alimentando de coisas negativas, que cada vez mais vai abatendo mais ainda a alma, o espírito. E ali vai, na mente dela, é um turbilhão de coisas que vai acontecendo, onde muitas vezes a fé é abalada. E a fé começa a ser abalada e a pessoa começa a se conectar não com o Espírito Santo de Deus, mas a se conectar com as coisas do mundo, começa a ver somente as coisas que está acontecendo e não começa a ver a grandeza de Deus muitas vezes que está à sua frente, a graça de Deus que está à sua frente, a misericórdia de Deus que está à sua frente. Muitas vezes não consegue enxergar os milagres de Deus que são diários na nossa frente. E o coração começa a se alimentar com coisas negativas. E isso não é bom. Nós temos que lutar dentro de nós contra as coisas negativas. Colocar coisas positivas dentro do nosso coração. Para que a nossa alma não esteja tão perturbada, tão entristecida,
a ponto da gente ficar no meio do caminho e não começar a enxergar a grandeza do Espírito Santo de Deus, aquilo que Ele tem preparado para a minha vida e para a sua vida, para a vida da igreja dele, a igreja de Cristo. E quantos sentimentos têm surgido no coração das pessoas, a levar ao ponto de ficar com a depressão, como Davi, ficar depressivo. E a depressão tem atingido muitas pessoas. A depressão tem atingido muitas pessoas que está sofrendo e muitas vezes sofrendo calada. Muitas pessoas que muitas vezes não têm coragem nem de falar para outro, pedir ajuda, de sentimentos que estão guardados dentro do coração, sentimentos que cada dia mais têm crescido negativamente, e a presença de Deus tem se esfriado muitas vezes. Mas por mais ajuda que nós possamos ter dos psicólogos, dos psiquiatras, dos pastores, das pessoas, eu vejo que essa luta nós temos que travar conosco mesmo. Por mais ajuda que a gente tenha, se a gente não travar a luta conosco mesmo, começar a travar essa luta e falar: Senhor, Espírito Santo de Deus, vem, Pai, vem sobre a minha vida, Pai, porque é você e você muitas vezes, você lutando contra você, lutando contra a carne. E quando a gente começa a lutar contra a carne e deixar o Espírito Santo de Deus começar a agir nas nossas vidas, este mal ele vai embora. É uma luta travada, mas é uma luta vencida. Porque quando nós travamos essa luta, buscamos ao Senhor, buscamos o Espírito Santo de Deus, aquele que vem trazer o refrigério para a nossa alma, aquele que vem levando tudo aquilo que muitas vezes nós acumulamos no nosso coração. Deus vem e liberta a gente de todo o mal, de tudo aquilo que muitas vezes tem ali, devagarzinho, te matado devagarzinho. É lugar para o Espírito Santo de Deus. Onde há vazio, tem que ser preenchido com a graça de Deus, tem que ser preenchido com o amor de Deus, tem que ser preenchido com o Espírito Santo de Deus, aquele que vem e derrama aquele bálsamo de refrigério. Somente o bálsamo do Espírito Santo de Deus, somente o bálsamo do Senhor sobre as nossas vidas, curando e tratando todas as nossas feridas. E diante de tantas situações, muitas vezes nós carregamos tanto peso, muitas vezes as pessoas têm carregado pesos da infância, que acarreta uma vida inteira frustrada. Uma vida inteira frustrada. E muitas vezes, quando casa, ainda leva para o casamento todas essas sequelas físicas, espirituais e emocionais, muitas vezes. Então tem que ser tratada com a graça de Deus, tem que ser tratada com o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes as pessoas têm tratado o físico, mas não têm tratado o espiritual. E tratar o espiritual é essencial para nossas vidas. O físico mas o espiritual, o emocional, esse é essencial. É essencial a gente tratar com a graça de Deus, para que a gente não seja tão frágil. E muitas vezes as pessoas com essa fragilidade e colocando tantas frustrações dentro do coração, elas começam a ficar ansiosas, irritadas, sem paciência e sem tolerância zero. Acho que foi antes de ontem, que passou no jornal, um carro de coletor de lixo, estava tipo um beco, e o rapaz queria passar, e eu não sei o que aconteceu, eu sei que o rapaz deu um tiro e acertou o gari, porque o cara queria passar, então as pessoas estão tolerância zero. E agora, começou a falar, e agora, até eu e as irmãs estavam ali, nós estávamos comentando, né?
que estão inventando agora dos adultos chuparem chupeta, né? Vocês ouviram isso, gente? É o cúmulo do absurdo, não é não? Onde vão parar? Estão querendo deixar as pessoas mais frágeis ainda, sabe? O adulto chupando chupeta, misericórdia, Senhor. Mas isso é a fragilidade da humanidade. Se a gente não despertar, a gente vai estar todo mundo chupando chupeta daqui a uns dias. Os jovens andando na rua, nas escolas, os adultos. É a fragilidade da humanidade. E a gente tem que falar não para isso. É um absurdo isso. Um absurdo que as pessoas venham a fazer isso também. Porque estão frágeis. Será que é falta de amor? Falta de um abraço? As pessoas estão muito frágeis. Também está faltando o fruto do Espírito. Os frutos do Espírito Santo na vida de muitos. Aquele fruto que gera paciência, que gera amor. Aquele fruto que gera paz dentro do nosso coração. Os frutos do Espírito Santo de Deus, o domínio próprio. As pessoas têm perdido muitas vezes. Em 2 Coríntios 4, de 8 a 9, a palavra do Senhor nos diz assim, que em tudo nós somos atribulados. Mas ele fala assim, porém, não angustiados, perplexos, porém, não desanimados, perseguidos, porém, não desamparados, abatidos, porém, não destruídos. Então, em tudo somos atribulados. Mas nós temos um Deus que nos firma a cada passo. Um Deus que é presente sobre as nossas vidas. Um Deus que nos ampara. Um Deus que nos dá renovo. Um Deus que nos dá ânimo. E é esse Deus que nós temos servido. E muitas vezes a gente não consegue enxergar a grandeza dele sobre as nossas vidas. A grandeza do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, que nos faz vencer todas as tempestades. O que está faltando? Amor, compreensão, menos julgamento, menos cobranças. Que a gente possa exercer a nossa fé e a nossa autoridade em Cristo. Para que possamos desfrutar da alegria do Espírito Santo de Deus e se deixar encher da presença dEle. Que nos está faltando autoridade. Autoridade no Espírito Santo de Deus. Nele nós temos autoridade para vencer as barreiras. Autoridade no Senhor. E a gente tem que começar a exercer essa autoridade em nossas vidas. Na nossa vida, na nossa família, com nossos filhos. Autoridade que o Senhor nos deu, no nome dEle. No nome de Jesus. Nós temos autoridade para vencer muitas coisas. Que a gente possa ter uma mente voltada para a palavra de Deus e a maravilhosa graça dEle. Para que a gente não fique no caminho. Para que a gente possa prosseguir a cada dia em Cristo. Porque Ele é o nosso alvo. E com Ele nós vencemos todas as coisas. O Senhor falou assim em Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Aleluia! Glória a Deus! Que a gente possa desfrutar dessa graça maravilhosa de Deus. A alma, o refrigério de Deus. Como é bom sentir o refrigério do Espírito Santo de Deus. Como é bom sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Aquela presença que inunda todo o nosso ser. Quando a nossa alma está abatida e nós não sabemos mais aonde ir. E vem o Senhor e fala assim: ei, filho, por que estás assim? Porque se perturba, papai. Porque se perturba. Se eu sou seu Deus, que pode trazer o alívio,
o alívio do Espírito Santo de Deus. Trava essa guerra aí. Trava essa guerra. Porque quem vai vencer a batalha sou eu. Você vai travar a guerra, mas quem vai guerrear é o Senhor por você. Quem vai guerrear é o Espírito Santo de Deus por você. É Ele que vai fazer você vencer todas as batalhas. Não é por nós, mas é pelo Senhor. É pelo Espírito Santo de Deus que nos faz caminhar sobre as águas, que nos faz passar por terra seca. E muitas vezes nós esquecemos da palavra do Senhor, que é por Ele que nós vamos vencer todas as coisas. Que nesse mundo sim nós teríamos aflições, mas que nós tivesse bom ânimo, aleluia. E a gente ia ter vitória. E a vitória é nossa, em nome de Jesus. Porque Deus está conosco e Ele que vai guerrear conosco a cada dia. Ele que vai nos fazer vencer. Se estamos até aqui e chegamos até aqui, é porque Deus tem nos sustentado a cada dia, a cada amanhecer. Que a gente possa continuar orando pela igreja, pelos nossos jovens. Muitos passam tantos problemas. Que a gente possa orar sempre, buscar no Senhor sempre pelos nossos jovens, pelos casais, pela igreja, pela obra do Senhor. É oração, é orar e colocar diante da presença de Deus. Porque Ele é o nosso sustento diário, hoje e sempre. E para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando.